crianças, vamos iniciar a nossa aula de História e hoje falando sobre o ciclo do ouro. Então, aqui no Brasil Colônia, ocorreu uma grande corrida pelo ouro, entre 1690 e 1750. Isso depois do declínio da cana-de-açúcar. E todos os que antes estavam na região de engenho foram às áreas mineradoras, à procura de mais oportunidades, já que estava havendo o declínio da cana-de-açúcar. Então, o período conhecido como ciclo do ouro corresponde à exploração do ouro como principal atividade econômica no Brasil Colônia. Como vocês sabem, e eu também já falei anteriormente, a cana-de-açúcar teve um declínio, já não estava sendo tão próspero para as pessoas que estavam cultivando, então eles decidiram procurar outro destino, e aí foram nas mineradoras em busca de ouro e diamante. Então, as primeiras descobertas de metais preciosos na colônia, elas não foram muito animadoras, porque tratava-se apenas de uma pequena quantidade de pedras preciosas. E esta pequena quantidade, crianças, ainda não tinha uma qualidade, que eles desejavam, não era das melhores. Como vocês podem observar aqui na imagem, nós temos os escravos africanos trabalhando nas mineradoras, os escravos que antes trabalhavam nos engenhos da cana-de-açúcar, agora estavam nas mineradoras, à procura das pedras preciosas, à procura basicamente do ouro e do diamante. Então, diversas minas foram descobertas nas regiões onde hoje, crianças, encontram-se os estados de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul. A notícia de que havia ouro e diamante no interior da colônia atraiu um grande número de pessoas vindo de outras regiões do Brasil e também de Portugal. Além das pessoas que chamaram sua atenção aqui por volta do Brasil mesmo, também teve as pessoas que moravam em Portugal e que também chamou bastante a atenção essa notícia de que existiam essas mineradoras, com pedras preciosas e que no momento era a oportunidade para ganhar dinheiro. Então, nas minas de ouro e de diamante, os escravos africanos constituíam a principal mão de obra, ou seja, eram os escravos os principais trabalhadores das mineradoras. Eles passavam o dia inteiro às margens dos rios garimpando e suas condições de trabalho eram péssimas. Muitos contraíam doenças e perdiam até mesmo a vida em pouco tempo de trabalho, crianças. Então, para vocês verem como nos garimpos as condições de higiene, não eram lá essas coisas, eles não tinham uma boa alimentação, então isso favorecia, com que eles adquirissem várias doenças, e muitas dessas pessoas que adoeciam chegavam até a morrer por conta de que não tinham os cuidados devidos. Então, além dos escravos, crianças, também vinham outras pessoas para as minas, eram as pessoas que eram autorizadas pelo rei. Só podia trabalhar na mina os escravos, porque já eram da corte portuguesa, E, além dos escravos, somente as pessoas que eram autorizadas pelo rei. Se o rei de Portugal encontrasse dentro das minas alguém que não fosse autorizado por ele, essa pessoa recebia os seus castigos e tudo que ele havia garimpado era confiscado, ou seja, era tomado. Ele saía dali sem nada. Então, o governo de Portugal cobrava muitos impostos dos colonos, isso porque visavam o lucro e o controle absoluto do ouro e de outros minérios e pedras preciosas. Um desses impostos que era cobrado pelo governo de Portugal era o chamado quinto. Então, o que era o quinto? Era quando os garimpeiros eles tinham que pagar a quinta parte de todo o ouro que eles adquiriam para a corte portuguesa. Então, eles não ficavam basicamente com nada. Esse quinto era dividido, era pago lá mesmo dentro do garimpo. Então, lá mesmo, de tudo que ele produzia, ainda o ouro bruto, já tinha que pagar o quinto à corte portuguesa. Além disso, a corte portuguesa instalava as casas de fundições, que era para onde os colonos levavam o ouro, a pedra bruta, para poder fundir. Então, o que acontecia? Além deles pagarem o quinto, quando chegava nas casas de fundição, eles ainda tinham que pagar um outro imposto para poder
fundir esse ouro, ou seja, transformar ele em barra. Aí a parte que ficava para a corte portuguesa recebia um símbolo da coroa, né? O símbolo da coroa para que não houvesse contrabando. Resumidamente, crianças, quase tudo que era adquirido pelos colonos, eles davam de volta ao rei de Portugal. Não ficavam com quase nada. Por que eles davam de volta? Porque voltava para eles tudo em forma de imposto. Tinha imposto para tudo. Então, a cobrança dos impostos e os abusos praticados pelo poder político de Portugal resultavam em muitos conflitos, porque nem todos os colonos concordavam com esse tanto de imposto. Nem todos os colonos queriam pagar esse tanto de imposto que a coroa portuguesa exigia. E por eles não aceitarem, começavam os conflitos. Um desses conflitos é o conhecido como Inconfidência Mineira, aquela que teve o Tiradentes como um dos principais líderes. Então, por volta de 1800, as minas de ouro começaram a se esgotar, né? Assim como houve o declínio da cana-de-açúcar, também houve o declínio do ouro. E aí os colonos tiveram que se desdobrar e procurar outra função para adquirir dinheiro. Foi aí onde surgiu a agricultura. E um dos primeiros produtos a ser cultivados por ele, né? Ou melhor, o principal produto a ser cultivado por eles foi o café. E aí o café foi ganhando lugar no mercado. Então, crianças, esta era a nossa aula. Espero ter contribuído um pouco para a aprendizagem de vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau!